Estude novamente as parábolas de Jesus com todo o conhecimento, com tudo aquilo que você tem aprendido com a doutrina espírita. Como você sabe, as parábolas de Jesus eram as histórias que ele contava. Jesus contava suas histórias para pessoas simples do povo. Então, ele utilizava elementos do dia a dia, como a dívida, a festa de casamento, o azeite, a semente. E ele contava essas histórias sempre trazendo uma mensagem, sempre trazendo um ensinamento, porque essas histórias nos ajudam a fixar essas verdades. Frei Beto, no seu livro Parábolas de Jesus, nos relembra uma antiga história rabínica que nos mostra como elas nos ajudam a acolher a verdade. Vamos ver a história. Certa vez, a verdade andava visitando os homens, sem roupas e adornos, tão nua como seu nome. Todos que a viam viravam-lhe as costas de medo ou vergonha. Ninguém lhe dava boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, rejeitada e desprezada. Uma tarde, encontrou a parábola, que passeava alegremente em um traje belo e muito colorido. Verdade, por que estás tão abatida? Perguntou a parábola. Porque sou velha e feia, e os homens me evitam. Replicou a verdade. Que disparate, riu a parábola. Não é por isso que os homens te evitam. Toma, veste algumas de minhas roupas e vê o que acontece. E então, a verdade se revestiu com algumas das lindas vestes da parábola e, de repente, por toda parte, onde passava, era bem-vinda. Então, eu tenho certeza que você pode reler as parábolas e descobrir novos pontos de vista, novos elementos, novas verdades escondidas. Martin Luther King, aquele mesmo que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, era pastor e, ao estudar a parábola do samaritano, aquela em que Jesus explica ao doutor da lei quem é o meu próximo, na qual um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, maltratado e deixado à beira do caminho. Quando passaram os dois primeiros que não fizeram nada, o sacerdote e o levita, Martin Luther King analisava a conduta deles da seguinte forma. Quando eles olharam o homem caído, eles se perguntaram: olha, se eu for parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter trabalho, vou gastar dinheiro, vou me atrasar nos meus compromissos. Não, e preferiram seguir adiante. Já o samaritano, que passou e parou para ajudar, pensou: se eu não ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? Se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? Então, ele analisa essa parábola do ponto de vista da empatia, de se colocar no lugar dos outros. Veja que interessante. Você sabia que a empatia tem diversas formas? Fica o convite para você refletir e explorar as parábolas, descobrindo novos pontos de vista. Muita paz.
a todos.